Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa aula especial, né? Nesse dia aqui, convidando o professor Reginaldo Silva, certo? Que é antes de mais nada, é um grande amigo meu, certo? Um irmão. A gente tem caminhado junto aí já faz alguns anos, participando de diversas atividades acadêmicas, e políticas também. É, então, eu acho que é uma grande satisfação, né? O professor Reginaldo junto conosco aqui. Fico muito feliz por ele ter aceito o convite. E já vou dizendo a vocês que ele aceitou com uma empolgação muito grande, quando eu disse que se tratava das minhas turmas, da graduação e tal. Então, ele aceitou com uma empolgação muito grande. E eu também disse a ele o quanto que vocês também ficaram empolgados em saber dessa aula, né, especial. Então, deixa eu só falar um pouquinho. O professor Reginaldo, ele é historiador, pela Universidade Federal de Pernambuco, é teólogo pelo Seminário Batista do Nordeste, não é isso, Norte do Brasil. Norte do É Brasil. no Nordeste, mas não sei por que botaram no Norte. É coisa de Não, americano que não conhece geografia. deve ser. É teólogo, é especialista em História Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação, é, e agora também doutorando em Educação pela UFPE, né, na linha de Teoria e História da Educação, que agora também se modificou para Filosofia e História da Educação, ou seja, é uma pessoa extremamente preparada, né, para discutir o que ele vai trazer para a gente aqui agora, né, vem pesquisando esse tema das ligas camponesas desde pelo menos do mestrado, né, e também profissionalmente ele atua na ONG KNH Brasil, né, assessorando aí projetos em diversas outras ONGs e movimentos sociais, né, não só de Pernambuco, mas também de outros estados do Nordeste, certo? Então, assim, a gente está sendo agraciado, né? Estamos sendo agraciados e agraciadas com a presença do professor Reginaldo aqui junto com a gente, certo? A dinâmica vai ser a seguinte: o professor Reginaldo vai ter aí 30 minutos para a apresentação da temática, das discussões, né, as problemáticas que ele vai apresentar para a gente aqui, certo? Após isso, eu vou repassar as perguntas de vocês para ele, ou abrir o microfone para vocês mesmos falarem, né, seus comentários ou suas questões. Vocês podem ir comentando no chat, a qualquer momento que se sentir à vontade, né? E também podem colocar suas perguntas no chat, que eu repasso para ele, né? A qualquer momento que vocês quiserem, ou mesmo pedir a palavra, né? Se inscrever para fazer seu comentário mesmo, ou fazer sua pergunta você mesmo, microfone aberto, direitinho, certo? Então, a ideia aqui, veja, a gente tentar quebrar o gelo, né? Todo mundo sabe como é a dinâmica de nossas aulas, então, assim, a ideia é que seja mais um momento nosso, né? Certo? Que ninguém fique acuado, né? Que ninguém sinta que eita, eu estou aqui somente para ouvir o professor, não. Eu acho que o professor Reginaldo mesmo já ia colocar isso para vocês, acho que a ideia dele é que isso aqui seja uma conversa, né? E eu acredito que a gente tem grande possibilidade de aprender muita coisa aqui, né, nessa tarde de hoje, certo? A temática que o professor Reginaldo vai trabalhar as ligas camponesas como lugar de educação, certo? Esse debate se situa naquela nossa discussão a respeito de educação formal, educação não formal, né? A gente entendendo que a educação ela não acontece somente na escola, né? Ela acontece também fora da escola, né? Em outros segmentos que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E aí o professor Reginaldo vai trazer uma experiência experiência educativa, né? Fora da escola, a partir do movimento histórico, né? E que reverbera ainda hoje em nossa sociedade em diversos anos, certo? Então, fiquem à vontade, todos e todas, certo? Esse momento aqui é nosso, né? Está todo mundo chamado a participar, né?
todo mundo sabe como é a nossa dinâmica, tá bom? E aí eu vou passar a palavra agora para o professor Reginaldo, e ele vai dar início aí à sua contribuição. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, professor Max. Bom, dizer a você o seguinte, que metade aí dos elogios de Max, das coisas que Max falou sobre mim, vocês dão um desconto aí, não sei quantos por cento, mas de muitos por cento, porque assim, Max é meu irmão, praticamente, gente. Então, assim, um irmão não vai falar mal do outro, né? Vai falar bem, né? Então, aí vocês considerem, por favor, essa relação de irmandade. Mas é um prazer muito grande mesmo, um privilégio, um presente que eu recebo do professor Max e de vocês também nessa tarde. Agradecer profundamente as heroínas e os heróis que estão aqui em plena tarde de sábado para me ouvir, né? Então, eu espero poder contribuir bem com vocês nessa tarde para que vocês não tenham perdido uma tarde, né? Para que vocês não tenham perdido uma tarde, mas sim ganhar essa tarde como eu já estou ganhando pelo fato de estar nesse espaço com vocês aqui. Deixa eu falar rapidamente sobre como foi que eu cheguei nesse tema. Eu acho que é bem importante vocês situarem um pouco da minha história com esse tema. Eu trabalho na área de direitos humanos desde o ano 2000. Né? No ano 2000, quer dizer, já são 20 anos, né? Desde o ano 2000, eu venho trabalhando em ONGs, movimentos sociais, ligados à defesa de direitos humanos, agora, mais especificamente, né, na defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes, e, consequentemente, trabalhando diretamente nesse campo da educação não formal, né? Trabalhando como educador social, assessor de projetos e tudo mais. E entre 2000 e 2007, eu trabalhava em uma organização de direitos humanos, lá em Bonança, e Bonança fica ao lado do Engenho Galileia. O Engenho Galileia, como eu vou falar daqui a pouco, foi o engenho onde surgiram as ligas camponesas. Então, eu tinha como vizinhos e vizinhas alguns ex-integrantes do movimento, né? Alguns senhores, algumas senhoras que fizeram parte do movimento e costumavam conversar comigo na calçada lá de casa, né? na escadaria de uma igreja onde fazíamos parte, enfim. E de forma que eu comecei a ouvir falar sobre as ligas camponesas por meio dessas pessoas, né? Interessante, né? O meu primeiro contato com o tema que se tornou objeto das minhas pesquisas, o primeiro contato com esse objeto não foi através de leitura de livros, nem de artigos, nem de textos científicos sobre o mesmo, mas a partir de conversas com pessoas que participaram do movimento. E aí, na época, eu era estudante de História, eu disse, bom, meu objeto precisa ser as ligas camponesas, né? Então, aí eu decidi conhecer, como o Engenho Galileia ficava muito próximo da minha casa, mas eu ainda não conhecia, decidi conhecer o Engenho. Lá no Engenho, conheci outras pessoas que fizeram parte do movimento, me tornei amigo delas e deles, e dali em diante começou a minha caminhada com esse tema, né? Na verdade, Max, começou na especialização, né? Eu escrevi aquela monografia que a gente escreve no final de toda a especialização. A minha monografia nessa especialização de História Contemporânea, aí na Federal, foi sobre o projeto político das ligas camponesas. E aí depois veio o mestrado, estudei os processos educativos, né, das ligas, e agora, no doutorado, estou dando continuidade a essa pesquisa que foi iniciada lá no mestrado, né? Então, o meu contato com a luta por direitos humanos, né, o meu contato com pessoas que fizeram parte do movimento foi na verdade, esse chão, né, que permitiu que eu desse iniciativa a todas essas pesquisas. Eu venho realizando com muita empolgação, muito desejo, muita paixão, na verdade. Bom, mas aqui a gente vai falar sobre as ligas camponesas como lugar de educação, né? Então, vocês vão perceber que todo o foco que eu vou dar nessa conversa, né, como o professor bem aí falou, e queria que, de fato, vocês, né, depois desses primeiros 30 minutos de fala, vocês pudessem interagir comigo para a gente bater um papo sobre o que será colocado aqui e outras coisas que, de repente, vocês queiram perguntar. Se eu não souber responder, eu vou ser muito sincero e dizer que não sei responder, mas aquilo que der para a gente responder e ficar no diálogo vai ser beleza. Então,
Antes da gente falar das ligas como lugar de educação, é importante a gente partir de pelo menos duas premissas muito importantes. A primeira premissa foi essa que Marx já deu aí, né, de que a educação não acontece apenas nos espaços escolares. Né? Infelizmente, quando a gente pensa em educação, a gente, né, que eu estou falando, a sociedade de uma forma mais geral, quando pensa em educação, associa a educação imediatamente à escola. Né? É difícil você ver, por exemplo, na TV, ou ler nos jornais, revistas, ou em qualquer outro espaço de educação de massa, né, se falar sobre educação que não seja educação escolar. Né? Na maioria das vezes, o foco é educação escolar. O CE, por exemplo, que é onde vocês estão, né, aí eu vou aqui fazer já uma crítica, o CE, ele tem muitos professores que já estudam, pesquisam, né, dialogam sobre essa educação que a gente chama de não formal, essa educação que está fora dos espaços escolares, mas, por exemplo, para você fazer uma seleção de mestrado ou doutorado, né, a contagem de pontos em currículo só vale, né, se você tiver experiência educacional em escolas. Né? No mestrado, tanto no mestrado como no doutorado, nas seleções do mestrado e doutorado, eu coloquei as minhas experiências de educação não formal, né, que são muitas, mas não ganhei nenhum ponto por elas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, dentro do próprio CE, onde existem professores que estudam, pesquisam sobre educação não formal, quando se pensa em educação, majoritariamente se pensa em educação escolar. Né? Os cursos de pedagogia também estão muito voltados para isso, né? Para esse tema da educação escolar, mas a gente precisa entender a educação como algo muito amplo, né? Como Brandão dizia em 1989, né? Não existe apenas uma única forma de educação. Veja, palavras de Brandão. Não existe apenas uma única forma de educação, um único modelo de educação. Né? A educação não está ligada à escola, e aí ele diz uma coisa extremamente provocativa. E quem sabe, palavras de Brandão, viu? E quem sabe a escola nem seja o melhor lugar da educação. Vejam só, que coisa, né? Carlos Rodrigues Brandão, uma autoridade no nosso país no campo da educação. Né? Então, mas a gente precisa partir dessa premissa, que educação não é sinônimo de escola. A educação está para além, ela acontece também na escola. A escola, não quero aqui dizer que a escola não seja um espaço importante de educação, de jeito nenhum. A escola precisa continuar sendo pensada como um importante espaço de educação, mas não é só nela que se realiza, ela está para muito além. Né? E aí vem as contribuições, eu já parto para a segunda premissa, as importantes contribuições de Maria da Glória Agon, de Arroio, né, de Miguel Arroio, né, quando eles escrevem, pesquisam, principalmente Maria da Glória Agon, sobre essa educação que é chamada hoje de educação não formal. Eu não vou aqui me aprofundar nisso, porque o professor Max terá com vocês um momento mais adiante para aprofundar esse debate mais teórico sobre a educação não formal, mas colocá-la como uma premissa muito importante, porque quando a gente pensa em educação dentro dos movimentos sociais, logicamente, a gente precisa entender que os movimentos sociais são também lugares de educação. E aí, daí a grande importância de Arroio. Né? Arroio tem um livro muito interessante, muito importante para quem quiser ler sobre isso, que é Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. É um livro muito importante de Arroio sobre esse tema. E, claro, os livros todos de Maria da Glória Agon, sobre educação em movimentos sociais, educação não formal e cultura política, que é um livro também dela muito importante, né, que precisa ser estudado para quem quer, de fato, se aprofundar nesses conceitos. Então, quando Arroio, Maria da Glória Agon, e também quero colocar aqui Paulo Freire, começam a pensar nessa educação mais ampla, né, Paulo Freire também tem uma contribuição muito importante, eles colocam o seguinte: primeiro, que a educação não formal é uma educação que se desenvolve em função da cidadania e da emancipação. Né? Então, quando os movimentos sociais se transformam, ou são esses lugares de educação, eles são exatamente esses lugares que vão praticar e debater essa educação voltada para a cidadania e voltada para a emancipação. Também uma educação que rompe com os modelos de educação, as formas de educação hegemônicas, tradicionais, né? E elas, sobretudo, aquelas que vêm ancoradas
na experiência capitalista. Então, os movimentos sociais, quando se desenvolvem enquanto lugares de educação, eles rompem com essa educação mais hegemônica, capitalista, né? E aí, uma contribuição de Freire muito importante, né? Essa educação que nasce nos movimentos sociais, que se desenvolve nos movimentos sociais, é uma educação que nasce da compreensão da realidade da opressão e da exclusão, e da exploração, né? Então, não é uma educação que nasce meramente de fontes teóricas, mas é uma educação que nasce, eu vou utilizar aqui uma palavra bem subjetiva, mas que me remete a uma fala de um ex-integrante das Ligas Camponesas, né? É uma educação que nasce da dor, né? Que nasce da dor, do sofrimento de quem está explorado, oprimido, excluído, né? E que, a partir dali, começa a se entender como um sujeito que também educa e que tem saberes a construir, né? Uma educação que nasce da luta. Quando eu falei sobre isso, eu estava lembrando, e aí já vou entrando nas Ligas Camponesas, né? Eu estava lembrando de Severino de Souza. Severino de Souza, chamado mais conhecido como Seu Bill da Galileia. Seu Bill foi segundo secretário da primeira Liga Camponesa do Brasil, que surgiu lá no Engenho Galileia, né? Eu me lembro que eu fui com um grupo de estudantes da Federal, de Pedagogia da Federal, na época do mestrado ainda, né? O meu orientador levou a turma dele de História da Educação no Brasil, para ter uma aula sobre as Ligas Camponesas lá no Engenho Galileia, né? E aí eu estava lá presente, eu fui um dos facilitadores da aula, e junto com a gente estavam alguns ex-integrantes do movimento, né? Dentre eles, Seu Bill. E aí eu me lembro que um estudante, né, sabe, né, vocês estão aí no curso de pedagogia, né, estudantes da graduação, vocês sabem muito bem que tem muitos estudantes de graduação que gostam de citar os autores, né, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Cicrano, e tem muita gente que entra na universidade, né, achando que tudo se resolve, né, ou que tudo nasce a partir de teorias, né. E aí eu me lembro que um desses estudantes chegou para Seu Bill e perguntou assim: Seu Bill, vocês, quando organizaram esse movimento, vocês leram Marx? Vocês leram Marx? Vocês leram os teóricos marxistas para poder construir as bases desse movimento? Seu Bill olhou para ele assim, Seu Bill nem sabe quem é Marx, né? Nem sabia, que Seu Bill morreu ano passado. Seu Bill olhou para ele assim e disse: não lemos nada disso. E aí o aluno perguntou: vocês leram quem? Eu disse: não. A gente não leu ninguém. Foi a nossa dor que nos motivou a criar esse movimento, né? Quer dizer, foi a opressão, foi a exclusão, a exploração que eles viviam, que fez com que eles tomassem essa força para criar esse movimento. E a educação que nasce nos movimentos sociais, ela nasce também daí, né? Claro, depois ela vai ganhando ancoragens teóricas e tudo mais, mas ela nasce, a princípio, do sofrimento, da dor, da exploração, como diz Paulo Freire, ela nasce da luta daqueles que se encontram e que se reconhecem excluídos. Mas o que foram as Ligas Camponesas, né? As Ligas foram um movimento que se expandiu pelo Brasil entre os anos de 1955 e 1964. Elas nasceram no ano de 1955 no Engenho Galileia, que eu já citei aqui várias vezes, em Vitória de Santo Antão, né? Aqui bem pertinho, daqui no Recife, né? E elas foram fechadas em 64, com o golpe militar. Gente, foi um movimento tão importante, né? Para vocês terem uma ideia, o golpe aconteceu na madrugada do dia, na noite do dia 31 de março de 64, para a madrugada do dia 1º de abril de 64, né? O golpe em si aconteceu aí nesse intervalo de tempo. No dia 3 de abril, veja, 1 de abril se consolida o golpe. No dia 3 de abril, o exército já estava entrando no Engenho Galileia para fechar o movimento, fechar a principal sede, né, do movimento, que aí o movimento já estava espalhado pelo Brasil todo, fechar a sede do movimento, prender os líderes que estavam ali naquele engenho, né? E Julião foi um dos primeiros. Julião e Paulo Freire, diga-se de passagem, estavam na cabeça da lista dos que deveriam ser presos naquele momento. Julião, né, deixa eu só dizer para vocês quem foi o principal líder das Ligas Camponesas, que na época era deputado federal, né? Então vejam como foi um movimento importante e como sacudiu o Brasil nesse período de 9 anos, né, entre 55 e 64.
Foi um movimento que nasceu, primeiro, como uma associação de agricultores e agricultoras. Era uma pequena sociedade que surgiu ali no Engenho Galileia para resolver alguns problemas mais imediatos dos camponeses que viviam naquele engenho, né? Era um engenho de fogo morto. Engenho de fogo morto é aquele engenho que parou de produzir açúcar, né? Não produzia açúcar já há algum tempo, e desde a década de 40, na verdade. E aí os trabalhadores e trabalhadoras que moravam naquele engenho receberam sítios para ficar morando ali nas terras do engenho. Só que para eles morarem naquelas terras, eles tinham que pagar o foro. O foro era o aluguel anual que eles tinham que dar ao proprietário, né? Então, na verdade, ali em Galileia havia uma comunidade de foreiros e foreiros que moravam nas terras desse antigo engenho. Eram 140 famílias, mais ou menos, né? E ali eles viviam uma série de dificuldades, né? Porque a zona rural, né? Vamos pensar em zona rural do Brasil na década de 50, né? O descaso, o desprezo, né? Era grande por parte do poder público. Não havia assistência de saúde adequada, não havia uma assistência educacional adequada, né? Não havia condições de moradia adequada naquela região. Então, vendo essa situação, os camponeses de Galileia decidiram criar uma pequena associação para resolver ou tentar ajudar os camponeses nesses problemas mais imediatos. Contratar uma professora para que ela pudesse ir semanalmente, diariamente, melhor dizendo, lá no engenho, alfabetizar crianças e adolescentes. Analfabetismo no campo, naquela época, atingia 80% da população da zona rural, né? Outra coisa, ver se tinham condições de contratar um médico para que pudessem ir pelo menos uma vez lá no engenho, fazer uma assistência de saúde aos moradores e moradoras, né? Ajudar os foreiros e foreiras que estavam com foro atrasado, né? Aqueles que estavam com aluguel atrasado das suas terras, poderiam ter nessa sociedade um fundo comum que pudesse ajudá-los a pagar essa dívida com o proprietário e tal. E também uma outra coisa que se tornou, todo mundo que lê as ligas camponesas acha que as ligas nasceram por causa disso que eu vou falar agora, mas não foi só por isso, foi por causa desse conjunto de coisas que eu já acabei de dizer. Mas havia um outro problema muito sério ali naquela região, né, que era a assistência funerária. Os camponeses pobres da região de Vitória de Santo Antão, quando morriam, eles não tinham dinheiro para pagar, para comprar um caixão, né? E o que é que acontecia? Teve um prefeito lá em Vitória, muito bonzinho, que resolveu comprar um caixão, e esse caixão era propriedade da prefeitura de Vitória. Então, os camponeses que morriam podiam ir até a prefeitura de Vitória, quando, né, algum morresse, né, a sua família poderia ir até a prefeitura de Vitória e ali solicitar esse caixão público, um caixão público. E a prefeitura emprestava o caixão, né? O morto era colocado dentro do caixão, levado até o cemitério, e lá no cemitério ele era retirado de dentro do caixão, colocado na cova, e o caixão era devolvido para a prefeitura de Vitória de Santo Antão, né? Então, os camponeses viram isso como uma humilhação, né, tremenda, né? E aí o pessoal de Galileia disse, não, vamos criar um fundo aqui para a gente ajudar, né, os camponeses, inclusive na hora dos funerais também, né? Então, assim, inclusive, só abrindo parênteses aqui rapidinho, o famoso Josué de Castro tem um livro chamado Sete Palmos de Chão. Sete Palmos de Chão. E nesse livro, o Josué de Castro fala sobre as ligas camponesas e faz uma referência direta a essa humilhação que era dos funerais com caixão emprestado da Prefeitura de Vitória de Santo Antão. Fecha parênteses aí, vamos continuar. Então, a sociedade nasce para tentar ajudar os camponeses nesses problemas mais imediatos, né? O proprietário do engenho, Oscar Beltrão, proprietário do engenho Galileia, concorda com a fundação da associação, mas aí o seu filho, o filho do Oscar Beltrão e os outros proprietários da região ficaram preocupados com aquilo ali, né? Porque acharam que aquilo ali era uma estratégia comunista para destruir ou para tomar as terras do senhor do engenho, né? do Oscar Beltrão. Então, eles dizem para o Oscar, olha, isso é uma estratégia comunista, eles vão querer destruir, tirar as suas terras de você, e você não deveria concordar com isso. E o Oscar muda de ideia, manda o pessoal fechar a sociedade. E começa daí a resistência dos camponeses de Galileia, né?
E eu estou vendo aqui o Paulo dizendo, a velha retórica comunista. Exatamente, Paulo, exatamente. Então, o que vocês escutam hoje sobre essa retórica comunista, ela não é nova, ela vem de lá desses tempos aí. Então, os camponeses resistem a essa ordem de Oscar Beltrão, decidem não fechar a sociedade, e o proprietário, então, move uma ação de despejo contra as 140 famílias do Engenho Galileia. E aí os líderes da sociedade, né, da SAP, né, que era a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, essa sociedade, né, surgida lá no Engenho Galileia, decidem vir até Recife, e aqui em Recife eles procuram Francisco Julião. Francisco Julião, que era deputado estadual nessa época, e era um advogado famoso por defender os camponeses, defender, né, pessoas das classes populares nos tribunais aí. E Julião aceita defender os camponeses e camponesas de Galileia nessa luta para a permanência, porque, veja, a princípio a luta é pela permanência nas terras de Galileia. Não é uma luta ainda por reforma agrária, é uma luta pela permanência nas terras de Galileia. Não é? Então, essa é uma primeira estratégia dos camponeses, né, de buscar uma ajuda de fora, não de Vitória, porque naquela época, na zona rural, a polícia e a política estavam ligados aos latifundiários, né? Então, a busca por Julião é exatamente uma estratégia de buscar um apoio de fora, porque lá em Vitória eles não teriam esse apoio. E começa, então, a se organizar a luta. A luta, primeiro, pela permanência dos camponeses e camponesas nas terras de Galileia. Essa luta é vencida, né? Porque em 1959 o Engenho Galileia é desapropriado e as 140 famílias recebem os títulos dos seus sítios, e aí foi considerada a primeira experiência de reforma agrária do Brasil, né? Então, com essa vitória, com essa luta que se organiza, e com essa vitória dos camponeses e camponesas, com a desapropriação do Engenho Galileia, o movimento se expande pelo Brasil, né? Vários outros camponeses e camponesas de outros engenhos, primeiro da zona canavieira de Pernambuco, mas depois de outros estados do país, começam também a querer se aliar a esse novo movimento que começava a ser chamado pela imprensa de Ligas Camponesas, né? Veja que ele não nasce com o nome de Ligas Camponesas, mas a imprensa dá a ele o nome de Ligas Camponesas. Por quê? Aí, Pablo, por causa da retórica anticomunista. As ligas camponesas foram movimentos camponeses, melhor, associações camponesas que surgiram no Brasil na década de 40, sob a direção do Partido Comunista Brasileiro. Mas essas ligas tiveram vida curta, elas foram de 44 a 47. Então, quando a imprensa chama a Sociedade dos Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, lá de Galileia, de ligas camponesas, era para associar esse movimento, ou essa sociedade, ao comunismo. E associando esses camponeses ao comunismo, você jogava a opinião pública contra eles, né? Por causa da propaganda anticomunista que havia então. Os comunistas eram contra a família, os comunistas eram contra a propriedade, os comunistas eram contra a religião. Nada de novo no atual momento, né? E aí, mas os camponeses assumem esse nome, eles decidem, sim, se chamar de ligas camponesas, porque eles começam a entender o seguinte, olha, se estão chamando a gente de ligas camponesas, é porque estão nos associando à luta camponesa que sempre existiu nesse país. Então, vamos assumir esse nome, esse título, e vamos nos identificar, sim, como ligas camponesas, né? E isso, inclusive, essa estratégia dos camponeses e camponesas, do movimento, de se assumirem como ligas camponesas, é uma estratégia pedagógica que depois eu vou dizer para vocês. E aí a gente já entra na forma como a educação, né, começa a desenvolver dentro desse movimento. Tá? É um movimento político, é um movimento social, de luta política, que nasce, né, só fazendo uma revisão, que nasce com a luta pela permanência das terras dos camponeses e camponesas de Galileia. Depois, ele se torna um movimento de luta pela reforma agrária, né, por uma questão mais ampla, né, pelo fim da exploração e da opressão contra os camponeses e camponesas do Brasil inteiro, né, ele ganha essa amplitude toda, mas é um movimento que toca todas essas estratégias políticas com estratégias pedagógicas, né?
E, aliás, a gente nem deveria separar política de educação, né? Porque a educação, como já dizia Paulo Freire, a educação em si já é um ato político. Existe política em todo ato educativo, como em todo ato político, existe também um ato educativo. Né? Mas como se dava a educação dentro das ligas? Né? Primeiro, quais eram os lugares de educação do movimento? As reuniões que aconteciam nos engenhos ou nas sedes centrais do movimento, né? Porque depois que o movimento se expandiu, ele começou a ter núcleos que existiam dentro dos engenhos, né? E em cada município havia uma sede central das ligas camponesas. E nas reuniões que aconteciam tanto nos núcleos, dentro dos engenhos, como nas sedes centrais, havia também todo um trabalho pedagógico para que os camponeses e camponesas aprendessem sobre os seus direitos, para que os camponeses e camponesas aprendessem sobre a exploração e a opressão em que viviam, e que se lançassem, compreendendo esse contexto, se lançassem contra esse sistema opressor que imperava no Brasil desde a época da escravidão. Né? Os comícios também eram espaços educativos. Um dos camponeses que eu entrevistei durante a minha dissertação, na época do mestrado, o seu Cícero Anastácio, ele dizia o seguinte, olha, nos comícios a gente fazia o seguinte, enquanto um companheiro nosso falava lá em cima do caminhão, para a grande multidão, nós ficávamos circulando entre as pessoas, explicando às pessoas o que aquele companheiro nosso estava fazendo. Quando eu vi seu Cícero falar sobre isso aí, eu disse, vai ser um ciclo de cultura, né? Um ciclo de cultura, que Paulo Freire veio desenvolver anos mais tarde, né? Quer dizer, você tem alguém que fala um tema, que debate um tema, e você tem facilitadores que vão nos pequenos grupos, né? Dizer, olha, aquilo ali significa isso, aquilo ali quer dizer aquilo e tal. Ciclo de cultura, né? Mais ou menos, né? Não é exatamente isso, mas mais ou menos isso. Quem eram os educadores e educadoras do movimento, né? Não havia educadores profissionais, eram os próprios companheiros, era a relação com o outro, como diz Maria da Glória Gon, era o processo educativo acontecia na relação entre as pessoas, entre uns com os outros. Havia, sim, aquelas pessoas que tinham uma função mais central no processo educativo, né? Mas eles não eram os sujeitos principais da educação, né? A relação com o outro era de fato, o que tocava aquele processo educativo. Os instrumentos. Eu queria falar dos instrumentos de estratégia, já partindo para os efeitos, né, para a gente encerrar. Os instrumentos educativos que eram usados no movimento. Tinham pelo menos 4 instrumentos muito importantes. Né? Vou citar rapidamente e vou falar rapidamente sobre cada um. Primeiro, eles utilizavam cartilhas e documentos orientadores, que não tinha aquela função criticada por Paulo Freire, né, de tentar direcionar o processo educativo. Mas eram cartilhas que traziam temas importantes sobre a situação dos camponeses, sobre a luta pela reforma agrária, e esses temas eram debatidos nas reuniões, nos comícios, né? E as cartilhas, havia uma estratégia para trabalhar com as cartilhas e os documentos escritos. Aqueles camponeses que sabiam ler, eles levavam para casa aquelas cartilhas, liam em casa, e nas reuniões, eles diziam para os companheiros e companheiras que não sabiam ler o que é que eles tinham entendido daquelas cartilhas. E havia também momentos de leitura pública daquelas cartilhas e daqueles documentos, né? Para que os camponeses e camponesas pudessem, todos, de forma bem democrática, né, se inserir no processo educativo. Um outro instrumento, a Bíblia. Sim, a Bíblia era um instrumento educativo. Aceita, Reginaldo? Então, quer dizer que o pessoal era da escola sem partido, que queria, né, estudar a Bíblia para não estudar a política? Muito pelo contrário. O uso da Bíblia era o seguinte, gente. Lembrem aí que nós estamos na década de 50 e 60. Né? Assim como nas décadas de 50 e 60, os camponeses, e como é hoje também, né, há a religiosidade cristã, sobretudo, né, muito forte nessas regiões de zona rural. Né? Então, o que é que os líderes do movimento entenderam? Bom, a gente precisa utilizar a Bíblia como instrumento educativo, porque a Bíblia é utilizada para favorecer os latifundiários.
os padres e pastores daquela época, que viviam nessa região, utilizavam a Bíblia para dizer aos camponeses e camponesas o seguinte: olha, vocês não podem bater de frente com os seus patrões, vocês não podem se inserir nessa luta dos comunistas, né? Porque Deus condena tudo isso. Né? Deus condena todas essas coisas. O comunismo é contra a Bíblia. Né? E aí o pessoal pegava a Bíblia e dizia assim: olha, eles utilizam isso aqui como uma interpretação completamente errada do que a Bíblia quer dizer. Né? E aí começavam a mostrar algumas... pegavam textos dos profetas, né? Pegavam textos de passagens do Evangelho que mostravam a figura de Jesus, que mostravam a figura dos profetas, lutando contra as opressões, lutando contra as explorações. Na cartilha do camponês, que é uma cartilha utilizada por Julião, né? Ou melhor, pelo movimento, ela foi escrita por Julião, utilizada pelo movimento, tem um trecho que eu acho muito simbólico, muito significativo. Né? Julião diz assim: olha, vocês sabem quem foi Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré foi um camponês, veja só, Jesus de Nazaré foi um camponês que lutou junto com os camponeses de Galileia, certo? E que, por causa da sua luta, ele foi crucificado pelos latifundiários da época. Veja o que é hermenêutica fantástica, né? Hermenêutica fantástica, isso aí. A teologia da libertação, que nasce muitos anos depois disso, bebeu dessa fonte, gente. E aí você tinha camponeses que subiam nos palanques com a Bíblia na mão e liam textos do profeta Amós, né? Aquele famoso texto do profeta Amós que ele dizia que ele condena os latifundiários do reino do norte de Israel. Não é? Ele diz assim: olha aqui, ó, profeta Amós aqui, em nome de Deus, condenando o acúmulo de terra dos reis e príncipes do reino do norte de Israel. Isso tem um impacto educativo fantástico, enorme, né? Um outro instrumento, o Código Civil. O Código Civil, que era um instrumento legal, né, bastante desconhecido dos camponeses e camponesas, era utilizado de uma linguagem bem simples, bem popular, para que os camponeses pudessem entender que eles tinham direitos que não eram respeitados. Né? O Código Civil daquela época já dava, por exemplo, só para dar um exemplo, o Código Civil daquela época já dava o direito do camponês que fosse expulso pelo patrão das suas terras, certo? Dele ser indenizado. Já havia isso no Código Civil daquela época, mas isso não acontecia. Os camponeses eram expulsos em massa e não recebiam um centavo de indenização. Né? Então, quando Julião e os líderes do movimento incluem o Código Civil como um instrumento educativo, era para que os camponeses pudessem ter conhecimento das leis e pudessem reagir a tudo isso, né? A toda aquela situação. Os cantores e cordelistas eram outro instrumento educativo fantástico. Né? Vamos lembrar que, até hoje, em algumas regiões rurais do Brasil, os cantores e cordelistas estão nas feiras, né? Estão nas comunidades, cantando os seus repentes, distribuindo as suas literaturas de cordel. E esses sujeitos aqui, eles trabalham muito com algo, principalmente naquela época, com algo muito natural entre os camponeses e camponesas, que era a tradição oral. Né? As grandes histórias de Lampião, né, dos reis do Brasil, eram conhecidas pelos camponeses e camponesas através de quem? Dos cantadores e dos cordelistas. Né? E aí o movimento entende que podia utilizar essas pessoas, esses artistas, para serem educadores e educadoras do movimento. Né? Então, havia cordéis falando sobre as ligas, havia cordéis falando sobre a reforma agrária, havia cantadores que iam nas comunidades falar, né, fazer repente sobre as ligas camponesas, e isso trazia também todo um acúmulo educativo de construção de saberes, né, entre aqueles camponeses e camponesas. E um outro instrumento, e ao mesmo tempo estratégia fantástica, educativa, já estou chegando para o final, era a disputa e a reversão das palavras. Né? O movimento das ligas camponesas disputava algumas palavras e revertia o sentido de algumas palavras com um objetivo pedagógico. Vamos voltar aqui lá para o começo, para aquela história lá da imprensa chamando a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco de ligas camponesas. Como eu disse para vocês,
os camponeses e camponesas assumiram essa palavra. Não, beleza, somos ligas camponesas. Mas o que foi que eles fizeram com essa expressão ligas camponesas? Eles disseram, olha, nós somos ligas camponesas não para destruir a religião, a propriedade ou a família, né, como estão dizendo aí. Nós somos ligas camponesas porque nós somos herdeiros e herdeiras das lutas camponesas que se desenvolvem no mundo todo, desde o século XVI. Eles faziam referência às revoltas camponesas da Alemanha do século XVI. Né? Então, uma expressão que era utilizada contra eles, eles revertiam como para uma expressão utilizada a favor deles. Né? A mesma coisa eles faziam com outras, delegacia, a palavra delegacia. As sedes centrais das ligas camponesas se chamavam de delegacias. Sabe por quê? Porque os camponeses e camponesas tinham medo de delegacia. Qual era a delegacia que eles conheciam? Era a delegacia de polícia. E a delegacia de polícia estava a favor dos latifundiários. Né? Então, quando eles constroem as sedes centrais das ligas, eles dizem assim, olha, isso aqui são as nossas delegacias, eles estão com disputando a palavra delegacia para dizer assim, nós temos uma delegacia nossa, que é contrária a essa delegacia de polícia. Essa aqui está a nosso favor. E quando vocês estiverem em perigo ou com problemas, recorram à delegacia que vocês têm, que são as delegacias das ligas. Né? Então, assim, essa estratégia de pegar palavras, reverter os sentidos dessas palavras, era uma estratégia pedagógica fantástica. E começou a trazer alguns efeitos, e aí a minha fala final. Quais foram os efeitos? Primeiro, com acesso a todo esse processo educativo, os camponeses e camponesas inseridos nas ligas adquiriram um aprendizado, que a gente chama de aprendizado da fala. O que é isso, aprendizado da fala? É aquele aprendizado do discurso, o aprendizado do contradiscurso, né? O aprendizado da reivindicação. Camponeses e camponesas que antes eram calados e caladas pelo sistema de opressão, agora conseguiam falar diante dos seus patrões, falar diante dos poderes opressores e construírem, além de reivindicações, contradiscursos, né, discursos que eram contrários aos discursos produzidos pelas classes dominantes. O outro efeito desse processo educativo, a inserção do campesinato na cena política brasileira. Né? O campesinato não estava na cena política brasileira naquela época. Quem estava era o operariado urbano. O operariado urbano já estava na cena política brasileira, mas o campesinato não. Mas esses processos educativos que nascem com as ligas camponesas, nesse trabalho de formação política dos camponeses e camponesas, fazem com que essa classe, né, entre para a cena política brasileira. Comece a pautar questões no Congresso Nacional, né, diante do governo federal, quebrando com isso, né, toda aquela estrutura agrária desigual que existia. E, por fim, a construção de novas relações de poder. Né? Começam a se construir novas relações de poder no campo. Diz assim, Reginaldo, então quer dizer que as ligas conseguiram resolver todo o problema de relação de poder no campo? Não. Mas os processos conseguiram, sim, produzir novas relações de poder. Né? Só para dar um exemplo. Os camponeses não tinham a prática de levar os latifundiários, os proprietários de terra para os tribunais. Certo? Isso não era uma prática que existia. Com as ligas, essa prática começou a existir. Né? Empoderados, eu vou usar aqui uma palavra que eu não gosto muito, mas vou usar. Empoderados e empoderadas, como eles e elas estavam, né, começam a levar os proprietários, os latifundiários para os tribunais. Porque agora eles conheciam o Código Civil. Lembra do Código Civil aí, né, como instrumento educativo? Conheciam agora o Código Civil, então podiam levar. Julião dizia o seguinte, Julião dizia, olha, na maioria das vezes nós perdemos as nossas causas. Na maioria das vezes nós perdemos. Mas só o fato da gente levar um proprietário de terra, um grande latifundiário, para o tribunal, já era considerado uma vitória, porque nem isso antes existia. Né? E eu encerro com um depoimento, bem rapidinho, um depoimento que, para mim, sintetiza, né, tudo isso que eu falei para você. Um depoimento de Cícero, seu Cícero Anastácio. Eu entrevistei no dia 25 de outubro de 2014. Né? Nesse depoimento, vocês vão ver como esse processo educativo funcionou. Vou usar, inclusive, as palavras dele, tá?
vai contar aqui a história de um camponês que foi ameaçado de expulsão em um engenho lá da região de Vitória Santo Antão. Um dia vieram, se juntaram, derrubaram uma casa de um companheiro aqui em Galiléia. O exército veio. O exército não, foi a polícia. O companheiro tinha uma casa. Eles mandaram derrubar a casa e a gente viemos e não deixemos. Não deixemos. O pessoal não deixaram eles derrubarem a casa. Aí veio um grupo de policial de Vitória, tudo armado com fuzil. A gente vai derrubar a casa. Aí, João Virgínio era um camponês de lá. Aí João Virgínio perguntou: quem mandou derrubar essa casa? Respondeu a polícia: a justiça. Aí João Virgínio: a justiça não. Eu quero saber a ordem. A ordem era o mandato por escrito. Cadê o mandato por escrito? É? Aí João Virgínio: se tiver a ordem, derruba. Se não tiver a ordem, não derruba não. Aí, nessa hora, um companheiro, os policiais tudo assim, com o fuzil na mão, um companheiro deu um bote na mão de um policial daquele e escalou assim, na frente dele. Para trás, volta, né? Para trás, volta. Era um tá de Bia Durão. Pegou o fuzil deles, escalou na frente da polícia, assim, dele mesmo, e aí eles voltaram e foram-se embora. Vejam bem, isso para mim sintetiza. Né? Esses camponeses jamais questionariam a polícia. Cadê a ordem de despejo? Cadê a ordem por escrito da justiça para derrubar a casa do companheiro? Tem. Antes não se questionava isso. E outra, enfrentar a polícia desse jeito, como eles enfrentavam, não enfrentavam antes. Mas foi exatamente a vivência desse processo educativo que construiu esses saberes e, acima de tudo, essas práticas. Já falei demais. Muito obrigado. Vamos agora conversar. Palmeirense, e aí, rapaz, que maravilha, né, minha gente? Por isso que eu disse, né? Um verdadeiro presente aí, né? Eu, particularmente, ficaria aqui ouvindo mais e mais, né? Uma grande aula, de fato, né? E conforme aqui o pessoal foi comentando, viu, Regis? À medida que você foi falando, várias questões o pessoal foi colocando aqui no chat, comentando, e a partir da sua fala trazendo questionamentos, né, a partir de muitas problemáticas atuais, né, que a gente tem enfrentado, tem vivenciado, né, e como eu tinha dito a você, né, essas turmas que eu resolvi juntar são duas turmas que eu tenho um carinho muito grande, é uma galera jovem aí, empolgada, forte, animada, com muita força. E eu acho que esse momento nosso aqui, nessa sua fala, né, é um combustível também para mim e para ele, né, para a gente se instrumentalizar, se municiar, né, historicamente, pedagogicamente, né, intelectualmente, para enfrentar esses tempos adversos nossos, né. Então, eu não esperava nada diferente da sua fala e nem da participação do pessoal, né. Então, à medida que você foi falando, aí muita gente comentou aqui, logo no início, quando você citou a questão da seleção para mestrado, doutorado, enfim, aqueles critérios, né, muito pautados em cima de uma educação formal, sobretudo, né, escolar. E aí, Pablo mencionou aqui como o currículo da universidade ainda é engessado, né, e outras pessoas também concordaram aqui, com o Gilmar, a Poliana também deu um exemplo interessante, né? Falaram sobre a questão do golpe, né, que impediu as reformas propostas lá pelo governo Jango e etc., e reprimiu movimentos diversos, né, como as ligas camponesas, né? E aí eu acho interessante que quando a Fernanda e também a Gilmar, e acho que depois a Caterine, comentaram como elas gostaram das falas de Julião, sobretudo naquela questão da utilização dos textos religiosos, né, para o trabalho
vamos dizer assim, educativo, né, com os camponeses, né? E eu gostaria que você comentasse como que, naquele contexto, já havia uma disputa, né, a respeito de uma interpretação da Bíblia, né, uma disputa, vamos dizer assim, até mesmo de concepções religiosas, né, a serviço de determinados poderes, né? Como que a retórica religiosa se misturava com a política no sentido de criminalizar determinados movimentos sociais, como as ligas camponesas, né? Sob a prerrogativa do comunismo, né? E como que as ligas utilizaram, o Julião, junto com outras lideranças das ligas, né? Utilizaram essa mesma Bíblia justamente para fazer o contrário, né? Para utilizar como instrumento de resistência e de luta social, né? E eu gostaria que você pincelasse algumas coisas a partir disso, né? Sobre esse nosso contexto atual também, quando a gente tem um discurso hegemônico, religioso, né, especificamente, criminalizando, por exemplo, movimentos de esquerda, movimentos progressistas, né? E que às vezes a gente acha que é como que a religião cristã, ou todo o movimento evangélico, protestante, ele está ao lado, por exemplo, desse governo que está aí, e me parece que não é assim, né? A gente também tem movimentos, né, religiosos também, numa perspectiva mais progressista, que vem contrapor exatamente isso, né? E atua aos lados de movimentos sociais, resistindo, né, e questionando esses discursos conservadores e elitistas, né? Então, eu queria que você pincelasse um pouco sobre isso aí, né? O Pablo fala aqui sobre o Adorno, né, a questão da propaganda fascista, e o Adorno, Pablo, ele fala uma coisa bacana, que para Adorno, a propaganda fascista, ela age, né, ela é uma propaganda que ela é uma manipulação racional do irracional, né? Adorno coloca a propaganda fascista nesses termos. Manipulação racional do irracional, né? E aí, isso dentro desse discurso que o professor Reginaldo vinha mencionando, discurso anticomunista, etc., né? Que alguém falou aqui, a falácia do espantalho, né? Deixa eu ver uma outra coisa aqui, certo? Antes de passar para o professor Reginaldo. Deixa eu ver quem foi que tinha uma questão da fala aqui, deixa eu me lembrar. Quem foi que escreveu primeiro? Para ele perguntar. Depois de Pablo, deixa eu ver. Tem mais alguém? Certo, eu falo o seguinte. Então, o professor Reginaldo vai comentar sobre essa questão que eu falei, certo? E aí, em seguida, Pablo faz a pergunta dele, certo? E aí, Gilmar diz assim, Regi, hoje, mais do que nunca, estou me sentindo em um lugar de resistência, entrando nessa área tão judiada que é a educação. Esse seu texto me deu um senso de importância ainda maior desse trabalho, que é a transformação social e política a partir da educação. Foi uma injeção de ânimo. E aí? Eu acho que o que Gilmar está colocando é o sentimento de todos nós aqui, né, de um modo geral. Então, Regi, antes de passar para você, esse seu relato final aí, que você leu, foi maravilhoso, porque eu me lembrei aqui de uma passagem do Freire, na Pedagogia do Oprimido, quando ele fala assim: nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos passassem a dizer por quê? Né? Uma ordem opressora suportaria que os oprimidos passassem a dizer por quê. Isso é de uma força, né? Isso é uma maravilha. Porque, veja, é exatamente o que o professor Reginaldo estava destacando aqui, né? A polícia chega lá para retirar o camponês da casa dele e ele faz assim: opa, cadê o documento? Veja, isso é de uma potência, né? Porque, veja, não é pouca coisa. Ele não está questionando somente aquele policial ou aquele oficial que estava entregando aquele documento. Ele estava questionando um sistema opressor. Né? Então, veja, nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos passassem a dizer
Por quê? Isso é uma maravilha impressionante, né? Então, vou fazer o seguinte, o professor Reginaldo comenta sobre aquela questão lá da religião e etc, né? E aí, depois que ele comentar, aí Pablo vem com a questão, certo? Viu, Pablo? E aí eu leio depois aqui o comentário de Catarina também, certo? Então vamos lá, professor Reginaldo, está com você. Certo. Bom, eu acho que fica realmente muito claro para nós, né, quando a gente faz essa visita ao passado, né, nessa história das ligas camponesas, e a gente encontra a religião, no caso mais especificamente aí a religião cristã, sendo usada como um instrumento de opressão ou de manutenção da opressão e da exploração, né, a gente percebe que é uma atitude, né, é uma prática antiga, né? E eu queria, assim, pegar um pouco de uma reflexão feita por Marx, né, e depois trazer um pouco para os dias de hoje, né? Quando, lá nas teses contra Feuerbach, Marx escreve aquele famoso texto, né, em que ele apresenta a religião como ópio do povo, né? Texto esse, ou frase essa que terminou sendo muito mal interpretada, né, ao longo dos séculos, né? A gente começa a pensar o seguinte, que a religião, de fato, ela tem uma característica conservadora, certo? Ela tem uma característica conservadora, mas ela não tem só isso, né? A religião ela tem um elemento revolucionário muito forte, muito forte. Se a gente pegar o movimento de Jesus, por exemplo, né? Se a gente pega o movimento de Jesus, a gente vai ver ali o seguinte: qual era a grande crítica que Jesus fazia ao judaísmo, certo? Era o fato do judaísmo ter se afastado das pessoas. O judaísmo ter colocado as suas leis, as suas tradições religiosas acima dos seres humanos. A grande crítica de Jesus ao judaísmo vem exatamente com esse objetivo. Ele não está pedindo o fim do judaísmo, né? Ele não está dizendo assim, tem que acabar. Inclusive, eu gosto muito de repetir isso, mas olha, Jesus não morreu cristão, né? Jesus morreu judeu. Ele nunca negou o cristianismo, ele nunca negou o judaísmo, ele não quis o fim do judaísmo, e muito menos ele nem quis o início de uma nova religião, que depois vai se chamar de cristianismo. Ele morreu judeu, e confessando a religião judaica, né? No entanto, havia um elemento revolucionário na fala dele, né? Que questionava aquele modelo de religiosidade dos judeus. E isso ele não fez sozinho. Ele aprendeu isso dos profetas que vieram antes dele, né? Porque os profetas judaicos eles também tinham esse conteúdo revolucionário e crítico à religião judaica. Então, eu estou citando esse exemplo só para mostrar o seguinte, que da mesma forma como a religião ela contribuiu para a manutenção do poder, ela também foi uma potencializadora de muitos movimentos revolucionários. E o movimento de Jesus foi um movimento revolucionário, né? Quando Julião pegou, eu estou falando muito de Julião, porque foi Julião quem escreveu mais, né? Mas assim, quando as ligas camponesas pegaram esse tema da religião, né, a estratégia foi exatamente o seguinte: trazer a religião para o debate político, certo? Para o debate político. Porque o que acontecia era o seguinte: bom, os padres e pastores viviam ali nos seus templos, pedindo para que os camponeses ficassem quietos, porque Deus não era a favor de rebeldia. Deus não era a favor de quem brigava com o seu patrão. Os patrões, os latifundiários, eram apresentados para os camponeses, como pais, né? Naquele conceito paternalista. Olha, veja, vocês não têm onde morar, certo? Vocês moram dentro dos engenhos porque vocês não têm onde morar. E se vocês moram dentro dos engenhos, é porque os donos desses engenhos permitem que vocês morem ali. Então, por que vocês vão estar contra isso? Deus é contra esse tipo de coisa, isso é ingratidão, né? Então, o discurso religioso, ele vinha com esse objetivo aí de apaziguar os camponeses, de manter os camponeses quietos e calados
diante de todo o sistema político opressor que existia naquele período. Então, quando as lideranças das ligas começam a fazer essa reinterpretação da Bíblia, e não só uma reinterpretação da Bíblia, mas uma revisão da história do cristianismo, começam a apresentar para os camponeses o seguinte: olha, da mesma forma que os padres e pastores dizem hoje a vocês que vocês devem ficar calados, faziam isso também na época de Jesus, para que Jesus e os seus seguidores ficassem calados. Faziam isso também na época da Alemanha do século XVI, para que os camponeses ficassem calados e não reagissem. E aí começavam a mostrar o outro lado da religião. Dizia assim, olha, a reforma protestante, ela contribuiu, né, para, de alguma forma, manter os príncipes no poder, certo? Mas ela terminou acendendo um pavio revolucionário que fez com que camponeses da Alemanha se revoltassem contra os príncipes e os nobres da Alemanha em nome de Deus. Né? Porque os camponeses que se rebelaram na Alemanha do século XVI fizeram isso sob um fervor religioso. Então, esses exemplos da religião sendo apresentada como um instrumento também de revolução, né, como um instrumento também revolucionário, né, foi trazido à tona pelas lideranças das ligas camponesas e trabalhado com os camponeses. Então, isso mostra para a gente o seguinte, que quando a gente fala de religião, cristianismo, né, a gente precisa entender que sempre há dois lados da moeda. Né? Existe aquele cristianismo que sempre existiu e que sempre irá existir, aquele cristianismo de aliança com os poderosos, com as classes dominantes, certo? E haverá sempre aquele cristianismo, ou aquela expressão religiosa, que vai de encontro a toda essa autenticação das injustiças e das opressões que vem das classes dominantes. Né? Infelizmente, o que a gente vê nos dias de hoje é uma repetição de muita coisa que aconteceu no passado, é até um retorno a períodos bem anteriores às ligas camponesas, eu diria até a discursos que nos remetem até períodos medievais, né? Mas esses discursos, que nunca morreram e nunca vão morrer, né? Hoje eles aparecem de forma hegemônica, certo? Então, hoje, no contexto brasileiro, as atrocidades do bolsonarismo são autenticadas por um discurso religioso. Mas esse discurso religioso que autentica as atrocidades bolsonaristas não são únicos. Existem outros discursos religiosos e outras práticas religiosas que vêm desconstruir tudo isso. Vamos lembrar aqui do padre Júlio Lancelotti. Vamos lembrar aqui do pastor Henrique Vieira. Vamos lembrar aqui de outros nomes que nem aparecem tanto aí na mídia, mas que estão dentro das periferias, fazendo um discurso religioso e evangélico completamente contra-hegemônico. Né? Então, às vezes, aí só para fechar aqui, às vezes, Max, eu vejo um problema muito sério dentro da academia, né, que olha para esses discursos religiosos hegemônicos que autenticam o poder como sendo únicos e verdadeiros, e terminam colocando todo mundo que tem uma fé religiosa ou que tem uma vivência religiosa no mesmo saco desses outros, né? Isso não pode ser feito, né? Quando se fala sobre religião, a gente tem que falar da religião nesses dois aspectos. Existe sim um aspecto conservador, mas existe um aspecto que pode promover a revolução, e as ligas, elas mostraram isso de forma muito clara, né? O João Pedro Teixeira, só para encerrar, João Pedro Teixeira, que foi assassinado em Sapé, em 1962, né? Era o líder da principal liga camponesa da Paraíba. Ela tinha em torno de 10 mil sócios. E João Pedro Teixeira era um pastor pentecostal. Entendeu? João Pedro Teixeira era um pastor pentecostal. E era um líder das ligas camponesas. E morreu assassinado pelos latifundiários exatamente porque nos seus discursos ele desconstruía esse discurso religioso hegemônico do período e que hoje, né, está presente novamente. Exato, professor. E você estava falando aí, você falou essa questão do discurso religioso, né, que muitas vezes se considera como se só existisse essa vertente conservadora, bolsonarista, etc., né, quando na verdade tem
existem movimentos justamente no sentido de contrapor a isso tudo, né? E eu estava pensando aqui também na questão da juventude, né? E muito se fala porque existe muitos adeptos do bolsonarismo são jovens, né? Uma juventude bolsonarista, aí parece que coloca todos os jovens do Brasil dentro desse espectro, né? Quando, na verdade, a gente tem que chamar a atenção justamente para o contrário também. Existe uma juventude muito forte, ligada aos movimentos sociais, movimentos populares, né? De resistência e de luta contra tudo isso que está aí, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. A gente tem que valorizar também essas experiências aí, né? Não só em nosso contexto atual, mas também, sobretudo, né, quando a gente analisa a nossa própria história da sociedade brasileira em seus diversos aspectos, né? Então, veja, eu vou ler um comentário aqui da Catarina e vou, em seguida, passar a palavra para Pablo e para Márcio, certo? E aí, Catarina diz o seguinte aqui. Eu não tinha conhecimento sobre as questões das ligas camponesas e gostei muito de saber que o primeiro movimento em relação a isso foi justamente a Liga da Galileia, aqui pertinho da gente, em Vitória. Achei muito interessante a construção do artigo, no caso aí o seu texto, que eles leram, a ampliação do conceito de educação não formal, o quanto os movimentos sociais, cordel, poesia, enfim, tudo isso são também importantes para a educação, para a emancipação, com certeza. É uma educação que nasce da dor, como o senhor disse. E aí ela conclui. Eita, ele saiu, caiu, mas volta, né? Deixa eu só dar um tempinho aqui. Sim, e Catarina continua, né? Além disso, quanto à questão da não consideração da educação não formal no seu currículo para a seleção de mestrado, revela o quanto os destravamentos sociais estudados na teoria dentro da UFPE estão distantes da realidade. Pois é, Catarina, de verdade, né? Isso, e duas coisas aí que você falou interessantes, né? Um movimento pertinho da gente aqui, né, do nosso lado, né, em Vitória de Santo Antão, né? E que é desconhecido por tanta gente e que é importantíssimo, né, nesse contexto de lutas sociais do campo, né, e não só do campo, mas de um modo geral, né, e aqui do nosso lado, né. Deixa eu ver, Ítalo diz, esses moleques brancos, bolsonaristas, sentem uma nostalgia por um tempo que não viveu, sem nexo, mas essa galera, pior que na cabeça deles faz um nexo, né, tem um nexo aí, que por mais estranho que nos pareça, eles encontram algum sentido para justificar esse tipo de simpatia, né, por essas coisas. Deixa eu só ver aqui o seguinte, se teve algum problema com o professor Arinaldo, a questão da internet, não sei, deixa eu só ver se deixa eu só ver se ele está resolvendo aqui. Acredito que não. Bom, então falando o seguinte, que não fosse alguma pergunta para o professor Reginaldo agora, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre tudo isso que a gente tem discutido aqui, mesmo que não seja uma pergunta diretamente para ele, porque a gente tem o tempo da gente aguardar um pouquinho. Deixa eu ver, Pablo diz aqui, acho que o que motiva isso, de certa forma, é que nossos militares não foram julgados corretamente pelos abusos. Exatamente, Pablo. Não só os militares, né, mas a própria ditadura, né, como um todo, a sua sistemática, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, em países como aqui perto da gente, Argentina, Chile... Argentina, né? Chile, fizeram isso. Uhum. Que eles, o Chile, logo após a queda do regime do Pinochet, né, eles já instauraram lá comissões para investigar os crimes da ditadura e punir seus responsáveis, né? A Argentina também fez isso, né? Eles, inclusive, elaboraram um documento chamado Nunca Mais, né? Que vocês podem encontrar isso até na internet, para disponível para baixar, né?
que é conhecido como relatório Sábato, em referência ao escritor argentino Ernesto Sábato, né, que foi quem elaborou esse relatório, né, o Nunca Mais. Né? E a gente aqui no Brasil só veio ter algum movimento nesse sentido, né, de investigar os crimes da ditadura, né, para encontrar os seus responsáveis, por exemplo, aqui no início dos anos 2000, né, com a Comissão da Verdade, por exemplo. Então, a gente tardou nesse sentido, né? Eu gosto de usar uma metáfora para falar a respeito do Brasil, uma metáfora até do Adorno, né? Quando ele fala quando ele diz assim, há muito tempo eu falava que a seguinte expressão, né? Não se pode falar da forca em casa de carrasco para se evitar o ressentimento, né? Então, quando ele falava lá da questão do nazismo. Então, o Brasil se transformou numa verdadeira casa de carrasco, né? Onde, até tocar no assunto da ditadura durante muito tempo, já era motivo para um ressentimento, né? E fazia com que as pessoas não quisessem nem participar de uma discussão, de uma conversa sobre isso, né? E aí a razão pela qual a gente demorou tanto, né, para iniciar um trabalho efetivo, né, sobre esse regime tão perverso que foi instaurado na nossa sociedade, né? E a gente temos ainda hoje, né, expressões desse movimento, né? Exatamente, Fernandinho. Exatamente. Expressões desse movimento quando que um então deputado homenageia um torturador, né? E anos depois ele se transforma em presidente da República. Exatamente. Exatamente. A expressão maior é essa, né? Exatamente, né? Como que, ou seja, como que isso não foi resolvido e em não sendo resolvido reverbera de forma tão negativa ainda hoje em nossa sociedade, né? Então veja como é exato, revoltante, etc. Né? Diga, Márcio. Professor, eu acho que o meu era mais um comentário, não era uma pergunta, professor. Acho que eu já posso fazer agora, né? Pode sim, claro. Já que a gente está esperando o professor voltar. Então, eu sou de Vitória, eu sou daqui de Vitória. Eu conheço, a gente aqui conhece muito como o Sítio Galileia, né? Então, assim, o que eu percebo muito aqui é um descaso muito grande por parte do poder público com a história da nossa cidade, né? Se for fazer uma pesquisa aqui na cidade, eu acho que de 100 pessoas, eu acho que uma ou duas pessoas conhecem e sabem que Galileia foi onde surgiu aí as primeiras ligas camponesas e foi um marco aí para a reforma agrária no país. Praticamente quase ninguém aqui sabe disso, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo disso há 2 anos atrás, indo para o trabalho, só tem uma placa perto da pista, assim, da PE 45, e que está toda coberta por mato, né? E eu consegui ler, né? Aqui é o marco da reforma agrária no Brasil, e eu fiquei procurando, né, algum prédio histórico, e eu nunca encontrei. Eu até comentei com um amigo meu, e eu fui fazer uma pesquisa rápida no Google, eu não me aprofundei tanto, e eu fiquei sabendo disso, né? E eu fiquei muito feliz em ter contato com o texto do professor e com esse tema, né, porque eu pude me aprofundar um pouco mais, né? E, por exemplo, eu acho que o professor Reginaldo, ele não está aqui para falar, mas eu acho que ele já deve ter visto, ele mora ali perto, o prédio que era utilizado, o casarão que era utilizado para as reuniões com o pessoal, né, que onde eles faziam as reuniões lá, tipo, está praticamente abandonado, né? Está fechado o prédio, está praticamente abandonado. Então, isso é muito triste, né? Porque é um espaço que podia ser usado para fins educativos, né? Eu acho que as escolas aqui nem sequer falam disso, né? Então, é um problema muito grande e é um descaso aí por parte do poder público, né? Com uns pontos históricos como esse que existe aí. É só esse comentário que eu queria fazer. Exatamente, Márcio, exatamente. E veja, essa tua fala é interessante, né? Porque, veja, você é de Vitória, né? Que traz um testemunho aqui para a gente, né? Do quanto que as vidas são desconhecidas, né? No próprio lugar, no próprio município onde elas se originaram, né? E muitas vezes, eu penso também que esse desconhecimento, ele é resultado de um silenciamento proposital, né? Proposital, né? Mais uma vez trazendo o Adorno aqui para a conversa, quando o Adorno vai criticar, vai falar sobre a permanência ainda de ideários nazistas na Alemanha, pós-Segunda Guerra e pós-guerra do regime nazista,
ele vai dizer que na Alemanha existia um esquecimento proposital do que significou o nazismo para aquela sociedade, né? E aqui a gente vê no Brasil esse esquecimento proposital em duas frentes, né? Tanto no que diz respeito à opressão do regime ditatorial brasileiro, por exemplo, né? Tortura, etc., né? Como também na resistência de movimentos de luta no campo e nas cidades, né? Seja contra a ditadura ou outras formas de exploração e opressão, né? Então, veja, o professor Reginaldo está de volta aqui com a gente. Regi, o que a gente estava comentando aqui, até antes de você sair, foi Catarina, né, dizendo como impactante foi o seu texto, né, e como que muita gente desconhece as ligas camponesas, estão perto aqui da gente, Vitória, e logo em seguida o Márcio comentou, ele próprio reside em Vitória, disse que lá mesmo muita gente não conhece a história das ligas, né, e ele próprio ficou sabendo há, acho que 2 anos atrás, né, e agora a partir do seu texto, né, e disse de um monumento lá do prédio que era usado pelas ligas, né, que está abandonado, né, está abandonado. Então, aí a gente estava comentando um pouco sobre isso, né, enquanto você resolvia aí a sua questão, né, e aí eu vou passar a palavra para Pablo, né, que ele disse que tem um comentário a fazer. Viu, Pablo? Tá ouvindo, professor? Pronto. Então, na página 13, eu achei interessante que você fala para analisar a Liga enquanto fenômeno de educação e de formação política. Achei interessante uma entrevista que o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu, deu. Um dos erros foi não conscientizar o povo, que a gente devia ter conscientizado as mães do Bolsa Família, que devia ter organizado os filhos do ProUni. Aí eu queria perguntar se o senhor concorda com isso, que faltou junto com o programa social uma formação política para essas pessoas, e saber a sua opinião sobre isso. Pablo, sem dúvida. Eu acho que você já disse, foi perfeito nessa colocação, né? É uma meia-culpa, na verdade, que o PT está fazendo já de uns anos para cá. Nem todo mundo do PT está fazendo isso, mas pelo menos alguns estão fazendo, né? De fato, os programas sociais, né, eles funcionam muito bem na solução das desigualdades, certo? Das desigualdades sociais. Mas eles não funcionam muito bem na crítica ao sistema se eles não vierem acompanhados dessa formação de base, né? Então, o problema que eu vejo que aconteceu foi que toda a luta que o PT realizou, né, com os seus programas sociais, veio desconectada de um processo de formação de base. E aí, o partido e nós, né, todos, estamos pagando muito caro por isso. Né? Porque, veja, deixa eu só dar um exemplo aqui. Vamos voltar para as ligas camponesas, né, como um exemplo para a gente fundamentar isso. Lá, vocês estão falando que lá em Vitória, algumas pessoas aí, né, lá em Vitória, por exemplo, pouca gente conhece sobre as ligas camponesas. Inclusive, dentro do próprio Engenho Galileia, há uma dificuldade muito grande de se construir a memória do movimento lá. Inclusive, eu estou estudando sobre isso agora no doutorado. Há uma dificuldade muito grande de se construir essa memória lá. Por quê? Porque todo aquele trabalho de base que foi iniciado com as ligas camponesas, ele foi abandonado ao longo do tempo. Né? Então, o trabalho de base ele é fundamental se você quer manter uma experiência de luta. Né? Naquelas regiões onde essa experiência, onde esse trabalho de base, iniciado pelas ligas camponesas, se manteve durante mais tempo, né, foram exatamente os lugares onde o MST conseguiu mais sucesso no seu início, lá nos anos 80. Veja que coisa interessante. Né? Estava conversando com o pessoal do MST recentemente, a gente participou de um curso sobre Francisco Julião, algumas semanas atrás, e aí, conversando com o pessoal na preparação do curso, eles diziam exatamente isso. Eles, olha, o pessoal mais antigo me dizendo isso. Na década de 80,
nós conseguimos uma inserção muito maior naqueles locais onde o trabalho de base das ligas se permaneceu, né, se manteve, né, do que naqueles locais onde esse trabalho foi completamente esquecido, né, foi completamente abandonado. Então, veja como o trabalho de base é fundamental para um processo de luta e para a superação de sistemas de opressão e de exclusão. Não é? Hoje, voltando à história das igrejas, hoje quem está fazendo o trabalho de base nas comunidades periféricas são as igrejas pentecostais. Então, como é que o bolsonarismo cresceu tanto dentro das... Não sei se vocês viram, mas a última pesquisa que saiu em São Paulo, do Ibope, em São Paulo, mostrou que Celso Russomano, que é o candidato que está na frente das pesquisas, ele é mais cotado entre os pobres, certo? Agora, sabe quem é o candidato que está sendo mais elogiado entre os ricos? Boulos. Como é que pode? Como é que... Entendeu? É uma coisa meio estranha, né? Como é que Guilherme Boulos e Erundina, certo? Tem uma projeção muito maior e muito melhor entre os ricos do que Russomano, né? Acho que a explicação mais básica que a gente pode dar é a seguinte, é porque Russomano está dialogando diretamente com o público que está sendo objeto de trabalho de base das igrejas pentecostais, né? Enquanto que Boulos não, Boulos e Erundina não. A esquerda brasileira, de uma forma geral, ela perdeu o trabalho de base. E ao perder o trabalho de base, ela deixou espaço, né, para que as igrejas pentecostais, com essa visão fundamentalista, né, primeiro conservadora e depois fundamentalista, tomasse campo. Então, voltando à sua pergunta, Pablo, eu concordo plenamente com isso. Os programas sociais do PT, eles hoje estão praticamente todos esquecidos e não conseguiram ser um suporte, né, para manter o partido no poder, exatamente por isso, pelo fato de não ter feito trabalho de base. O que é que adiantava da Bolsa Família para uma família, certo? E não discutir a política com essa família, e não fazer um trabalho de base com essa família. Então, essa família recebia o Bolsa Família e escutava do pastor lá na igreja dela a informação de que Lula era contra a religião, de que o PT era contra a religião, de que o PT é o partido mais corrupto do mundo, do Brasil, engoliram isso e votaram em Bolsonaro. Pronto, simples assim, né? Então, o trabalho de base é fundamental. Fundamental. E as ligas acertaram isso, né? A experiência das ligas mostra isso. E acho que é interessante lembrar que a gente está falando de trabalho de base, não no sentido que muitos desses bolsonaristas, etc., colocam, né, como a questão de doutrinação. Pelo contrário, justamente é a adoção da mesma área, da mesma temática a partir de outra perspectiva. Né? Não é isso. Né? É instrumentalizar, se municiar, né? Por exemplo, no aspecto religioso, né, no caso, demonstrando que a religião, o cristianismo, ou Jesus, como se coloca, não está aí, como você está dizendo, a favor desse projeto que você está apresentando aí, não, né? E em contrapartida, contra o meu, né? Acho que as ligas, como o professor Edson demonstrou, fizeram uma leitura muito interessante desse, né? Apresentar Jesus como o camponês da Galileia tem uma força maravilhosa, né? Tem uma releitura com muita potência, né? Na verdade. Então, deixa eu ver aqui, o João comenta aqui, a esquerda atual quase não toca em economia, segurança. Na verdade, acho que a esquerda atual, João, não está tocando quase nada. Mas, enfim, é isso aí, a gente teria uma problemática grande pela frente, né? Eu vou agradecer ao professor Reginaldo, agradecer a todo esse povo que está com a gente aqui, essas duas turmas que eu tenho um carinho enorme, né? E vou passar para você, Regi, aí você faz as suas considerações, né, o seu arremate aí a partir dessa discussão que você trouxe de uma forma tão especial, tão incrível hoje. Eu que agradeço, gente. Desculpa aí o momento da queda, né?
E vocês foram sorteados e sorteadas, porque nesse tempo todinho, desde que começou a pandemia, faz live para cá, dá aula online para lá e tal, nunca caiu na internet no meio de uma live. Então, assim, parabéns a vocês, vocês foram sorteados, e hoje, exatamente hoje, no momento, caiu. Então, mas assim, agradeço profundamente esse espaço, agradeço essa participação de vocês. E, bom, estou à disposição para a gente continuar discutindo, porque eu acho que pensar educação para além da escola e pensar a educação para essa função, né, ou melhor, para esse caminho da emancipação, da libertação, né, a gente pensar em um novo projeto de sociedade, né? Então, hoje, mais do que nunca, todos nós aqui, enquanto educadoras e educadores, precisamos pensar em projeto de sociedade, porque a sociedade na qual estamos vivendo, né, eu diria que é uma sociedade que tem sim um projeto, né, mas não é o nosso projeto. O projeto que essa sociedade tem atualmente é o projeto de colocar, por exemplo, professores e professoras como vilãos e vilãs, né, de tudo que de mal, que de ruim acontece nesse país, né? Então, a gente tem outro projeto, a gente pode sim construir outro projeto. E fazer discussões como essa que nós fizemos na tarde de hoje é fundamental para a gente levar adiante esse novo projeto de sociedade que a gente pensa. E outra coisa, né, pensar o seguinte, estamos tendo muitas derrotas. Sim, estamos tendo muitas derrotas. Eu estava dizendo isso para o pessoal do MST um dia desse. Estamos tendo muitas derrotas, mas essas derrotas não devem nos servir como barreiras para não continuarmos lutando. Muito pelo contrário. Essas derrotas devem nos servir como processos educativos também, para que a gente possa ganhar mais força, entender onde é que nós erramos, no que precisamos melhorar, para que a gente possa um dia alcançar a vitória que a gente almeja alcançar. Viver de utopia não faz mal não, viu, gente? É bom. Né? Galeano dizia que viver de utopia é viver sempre correndo atrás de um horizonte que vai se distanciando cada vez mais de nós. Mas cada vez que esse horizonte vai se distanciando de nós, a gente percebe que precisa continuar caminhando atrás dele. Né? Então, vale a pena continuar sonhando com uma sociedade melhor. Né? E é bom viver de utopia. Obrigado, boa tarde para todo mundo. E aí, pessoal, também eu não preciso concluir dizendo mais nada, né? Só agradecer ao professor Arinaldo, agradecer a vocês, né? E desejar uma boa tarde para todo mundo.